Terras raras! Você tem escutado esse termo o tempo inteiro, parece ser um negócio importante, você escuta sempre. O Caiado, governador de Goiás, fez um acordo com o governo dos Estados Unidos e uma empresa brasileira de exploração de terras raras foi vendida para uma empresa americana. Você escutou aí falando sobre uma possível Terrabras, uma empresa pública nacional para exploração de terras raras. Essa coisa parece ser toda muito importante, você não está entendendo bem o porquê. E eu resolvi fazer uma geral, te explicar e apontar aqui também a minha análise sobre tudo que está acontecendo. Se liga aí. Salve meu povo, esse aqui é o canal Wesley Cantel, Pra Onde Vamos, um canal sobre economia política brasileira e internacional. Aqui a gente explora os temas quentes do momento e também traz elementos para que você possa fazer análises mais contundentes, contínuas, de acordo com o processo do desenrolar da história do Brasil. Beleza? Te convido aí a seguir o canal, conferir os nossos vídeos, curtir se você gostar. Comentar, aqui a gente quer trocar ideia, então independente da sua posição política, né, do seu posição no espectro aí, você faz aí seu comentário, coloca sua opinião, todos são muito bem-vindos, desde que obviamente com respeito. Olha só, vamos trocar uma ideia bem trocada sobre esse assunto de terras raras, né? Que é mais do que isso, né? Mais do que terras raras, a gente tem que considerar aí também os chamados minerais críticos, e entender que esse assunto, ele tá na ponta, no centro do aspecto da disputa geopolítica, inclusive, em nível global, né? E diz respeito a essa sociedade tecnológica que se estabeleceu agora no século XXI, sobretudo, e que tem ainda muitos desdobramentos para acontecer. Boa parte do que eu vou falar aqui está baseada numa nota técnica da Fundação Maurício Grabois, da qual eu também participei com um grupo de outros pesquisadores, pessoal de extrema qualidade, então a nota muito bacana, muito informativa, esclarecedora, tá aqui na descrição. Primeira coisa é o seguinte, vamos entender o que são as terras raras, né? Na verdade, quando a gente fala em terras raras, a gente está falando de 17 elementos químicos, né? Que são 15 lantanídeos, né? Que se a gente pega lá a sua tabela periódica dos elementos, quando você estudou química, né? Você vai ver lá que são os números atômicos entre 57 e o 71, né? Mais dois, que são o escândio e o ítrio, né? Essas terras raras, elas nem necessariamente são raras, né? São colocadas assim, justamente não pela a sua a raridade, né, na composição do planeta Terra, mas muito mais por conta da dificuldade de separá-las de outros minerais, né? E por que elas são importantes, né? Elas têm propriedades físico-químicas, né? Como o seu magnetismo intenso, a luminescência, a condutividade e um comportamento eletrônico muito particular. O que faz desses elementos, né, desses elementos químicos, importantíssimos para toda a indústria tecnológica contemporânea. A gente fala um principal produto, né, depois que se extrai e se processa essas terras raras, são os chamados ímãs permanentes, que são, digamos, peças importantes para tudo com tecnologia que você utiliza hoje, né? Desde coisas que estão no seu celular a coisas que estão em mísseis, né? Que estão aí sendo disparados, por exemplo, nessa guerra entre Estados Unidos e Irã e Israel, por exemplo, né? Então a gente está falando desses ímãs permanentes, a gente está falando de LED, né? O famoso LED, sensores de diversos tipos, né? Memórias magnéticas, então os microchips, né? Tem ali na sua composição diversos elementos desses, né? De terras raras, dispositivos miniaturizados de alta eficiência, e aí sim o centro dessa discussão aí dos chips, né, dos chips de poucos nanômetros, né, são chips muito pequenos que conseguem armazenar uma capacidade de informação gigantesca, que na verdade é luz, né, são ondas eletromagnéticas que a estrutura, né, de hardware, a estrutura física ali para que esses chips funcionem, né, nessa transmissão de informação, são justamente compostos por terras raras, né?
E além das terras raras, a gente tem que falar também dos minerais críticos, né? Que não são terras raras, mas que também são muito importantes para o desenvolvimento de toda essa cadeia tecnológica, né? São matérias-primas cuja indisponibilidade ou interrupção de fornecimento ela pode gerar um risco muito grande para uma economia ou mesmo para a segurança nacional. E a gente está falando aí de minerais como o lítio, o cobalto, o níquel, a grafita, o nióbio, que tem bastante aqui no Brasil, inclusive, né? E olha só, por que são estratégicos? Eu já adiantei isso aqui, né? A questão central é a discussão da alta tecnologia, né? Então, esses minerais, eles servem para elaboração disso tudo que eu já comentei, e aí a gente pode acrescentar aqui toda a lógica da cadeia de semicondutores, ligas especiais, né, os componentes de alto desempenho para armazenamento, seja de energia, aí no caso eu estou falando também de baterias, né, elétricas, para carros elétricos, para tudo que a gente está discutindo na transição energética global, né? E para todos esses materiais, né, esses produtos de alta tecnologia que a gente tem acompanhado, né? Então, radares, sonares, laser, satélite, aeronave de última geração, sistemas de guidance, né? Que os mísseis teleguiados, né? Nem teleguiado, mas tá já superado isso, né? Mas os mísseis autônomos, né? Que atinge o alvo. E daí para muita coisa, né? E para isso aqui também, né? Para o seu celular. Então, esse assunto das terras raras, resumindo, trocando em miúdos aqui, ele é extremamente importante quando a gente está falando de tecnologia, de indústria tecnológica, dessa indústria 4.0, como a gente já conversou algumas vezes aqui no canal, e também para autonomia, inclusive militar. Não é à toa que esse negócio está no centro da disputa entre Estados Unidos e China, né? Olha só para a gente retomar, e vocês podem acompanhar alguns vídeos que eu fiz aqui no canal, vou ver se eu coloco aqui. Quando os Estados Unidos aplicaram as sanções à China, né, e foram escalando 60%, 70%, 80%, 100%, 120%, 130%, a China foi acompanhando a escala dessas sanções, né, de impostos, né? Então, imposto de importação, um foi impondo imposto de importação no outro, para tornar mais caro, né, o acesso de determinados produtos em ambas as economias. Aí a China chegou um momento que ela falou assim, não, parou a brincadeira. O negócio é o seguinte, eu vou restringir a exportação de ímãs permanentes, que são feitos com terras raras, para os Estados Unidos. E aí? Isso simplesmente paralisou e paralisaria, se perpetuasse no tempo, a indústria militar norte-americana. Entende? Sacou? Então, qual é a situação? Por que os Estados Unidos, foi lá, retirou as sanções, vamos tentar conversar, e está tentando pressionar a China de outras maneiras, inclusive para quem acompanhou o vídeo aqui, por meio da guerra no Irã. É uma explicação, uma live que eu fiz, aliás, assim, algoritmo, me ajuda aí, né? Muito pouco vista, perto aqui dos parâmetros do canal. Eu soltei um corte que foi muito melhor visto, mas a guerra no Irã está no centro dessa discussão, inclusive. E por quê? Por que isso se dá? Olha só, se a gente pegar as reservas de terras raras no mundo, o que a gente vai observar? A China detém praticamente 50% dessas reservas. O segundo país que tem as maiores reservas de terras raras no mundo, sabe quem é? Nós. O Brasil, com cerca de 24% dessas reservas, né? E depois vem a Índia com cerca de 8%. O lance é o seguinte, uma coisa é a reserva, outra coisa é a capacidade de produção, extração e processamento dessas terras raras. Aí que entra o X da questão. Porque a China, além de ter os 50% de reserva, hoje ela é praticamente sozinha na separação dessas terras raras, que é uma tecnologia difícil, né? E mais no seu processamento, no desenvolvimento de produtos, que eu gosto sempre de falar isso, a gente tem que sempre pensar em termos de cadeia produtiva. Pensa aqui como se fossem elozinhos de uma corrente, né? Você tem um primeiro elo, que é a extração, você tem um segundo elo, que envolve mais tecnologia, que é a separação, tá? Você tem um terceiro elo dessa corrente, que é mais tecnologia ainda, que é o processamento e transformação
desses minerais em produtos específicos, e aqui o principal deles, para a gente começar essa discussão, são as ligas especiais e os ímãs permanentes, né? E você tem como um quarto elo dessa cadeia, simplificando aqui, obviamente, né, que tem muito mais, o desenvolvimento dos produtos finais, como os chips, as tecnologias que são implantadas nos circuitos eletrônicos, as telas de LED, enfim, tudo isso como o quarto, o componente mais final ali da cadeia, mais próximo do produto final, ok? O que acontece? Essa tecnologia dos elos centrais dessa corrente, quem domina é a China. Curioso, os Estados Unidos não dominam essa tecnologia, né? A Europa não domina essa tecnologia. O Brasil não domina essa tecnologia. Quem domina é a China. Logo, tá todo mundo dependente da China nesse meio de cadeia, nesses elos centrais, percebe? Então, quando a China fala, opa, eu posso segurar aqui como uma defesa as sanções que os Estados Unidos estão me aplicando, a China está exercendo o poder que ela conquistou em termos do seu processo tecnológico, sabe? Com a conquista do domínio desse meio de cadeia. O que acontece? Não são tecnologias simples. E os Estados Unidos passaram então, e a Europa, tem um monte de gente investindo, no avanço das cadeias mais primárias, né, dos elos primários dessa cadeia tecnológica. Então, os Estados Unidos quer controlar a extração, eles não têm reserva, então eles precisam controlar em algum lugar, né? Eles precisam avançar a sua tecnologia desse desenvolvimento de ímãs e de ligas especiais, etc., para eles não ficarem dependentes das tecnologias chinesas e do fornecimento das empresas chinesas. Então, vamos lá. A China tem 50% das reservas, mas, por outro lado, ela conserva 70% da produção, a produção que envolve a separação das terras raras e de outros minerais críticos, e também o seu processamento na confecção desses produtos de meio de cadeia, os ímãs permanentes e ligas especiais. Os Estados Unidos têm cerca de 11% dessa produção, embora tenha apenas 2% das reservas. Ou seja, os Estados Unidos trabalha com o desenvolvimento de produtos a partir, né, de terras raras que são extraídas em outros países, né? E o Brasil? O Brasil tem cerca de 0,01% da produção, em termos de separação dessas terras, de extração dessas terras raras, né? De extração. Então, a China extrai 70%, os Estados Unidos 11%, em outros lugares do mundo, que não nos próprios Estados Unidos, e o Brasil, que tem 24% das reservas, extrai 0,01%. Com qual empresa? Com a Serra Verde, essa que acabou de ser vendida por uma empresa norte-americana. Ou seja, tecnicamente, na prática, a gente não está extraindo mais nada, tá? Sob o ponto de vista do interesse nacional. Aí a gente pode pegar alguns minerais críticos também, como o lítio, né? Tem uma importância da América Latina nessa composição em termos de reservas. O Chile tem 31% das reservas, a Argentina quase 14%, a Austrália quase 24%, a China 10% e o Brasil 4%, né? Para falar do lítio, a gente pode falar também do cobalto, da grafita, né? Que o Brasil tem uma reserva importante também, inclusive aqui no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E boa parte, né, desses metais, na verdade, tem boa parte da produção de fato acontecendo na China, né? Com exceção, talvez aí, do nióbio, que o Brasil tem 94% das reservas e faz 91% da produção, está muito concentrado aqui em Minas Gerais também, em Araxá, né, com a CBMN, inclusive que tem uma participação nas reservas do governo de Minas. Olha só, mas aí a gente precisa discutir o caso brasileiro. O que está acontecendo? Poxa, então já adiantei aqui que o Caiado fez um acordo ilegal, tá? É um acordo ilegal que tem que ser contestado judicialmente no STF, em termos de sua constitucionalidade, com memorando de entendimento de um governo estadual com um governo de uma outra nação. Isso não existe.
Enfim, vamos ver se vamos ter energia para contestar isso judicialmente, né? Energia política, que eu quero dizer. O Brasil extrai muito pouco e precisa extrair porque tem 20% das reservas de um insumo que é essencial para a indústria tecnológica. Mas e o que a gente vai fazer? Vamos extrair esse minério, essas terras raras, e renovar o nosso mesmo dilema que dura desde a época da colonialidade formal brasileira, em que a gente manda matéria-prima para fora e exporta produto acabado e achando que isso vai sustentar a nossa população? Gente, eu digo, já tem vídeo sobre mineração aqui no Brasil, né? Poxa vida, nós temos uma das principais indústrias minerárias do mundo. Nós somos um dos países que mais exportam no mundo, em termos de commodities, de minerárias. Se a gente pegar o agro junto aí, inclusive a gente é superavitário em balanço de pagamentos, né? Na conta, na conta corrente. Enfim, isso não sustenta nosso país. Já falei, a criação de empregos de extração ela é muito limitada, né? Ela não traz os aspectos de acumulação de capital que garante o nosso desenvolvimento, né? Então, a nossa inserção é uma inserção subalterna nessa divisão internacional do trabalho, né? E, por fim, olha só como isso se tornou ainda mais complicado. Na década de 90, a gente liberou o regime de propriedade de modo que uma empresa internacional ela pode simplesmente entrar aqui no Brasil, criar um CNPJ e disputar o direito de extração do nosso subsolo como qualquer outra empresa, né? Não é à toa que já há diversos processos de licenciamento ambiental, inclusive aqui em Minas Gerais, para minerais críticos e terras raras, acontecendo por empresas estrangeiras. E associam o interesse de exploração desses minerais justamente às estratégias de produção e avanço em cadeia produtiva que estão fora do nosso país. E aí a gente perde uma baita oportunidade de se inserir de uma maneira mais qualificada, forte, potente no cenário de disputa geopolítica internacional. Percebe isso? Isso é fundamental perceber. Isso é fundamental. Se a gente reproduzir o mesmo modelo de extrai aqui, ainda que com empresas nacionais, manda para fora e não desenvolve os outros elos da cadeia aqui, a gente está fadado ao fracasso, né? A reproduzir essa mesma história que a gente já tem visto e que expõe a nossa população, o nosso povo, a agruras, a esse quadro de empregos de baixa qualidade, né? Empregos de salários baixos, a informalidade, a uma economia de serviços urbanos que paga muito mal e praticamente escraviza a nossa população. Entende isso? Então, Wesley, poxa, mas é briga de cachorro grande. Pô, a China já desenvolve, já tem essa tecnologia, etc, sim, né? E agora que os Estados Unidos e a Europa estão entrando na jogada e eles nem conseguem ainda competir com a China. Perfeito, é isso mesmo. Só que uma coisa que a gente já sabe, principalmente quando a gente vai falar de processos de desenvolvimento tecnológico industrial, de política industrial, é que quando nossa distância é muito grande de um conjunto grande de nações que já dominam determinada tecnologia, o nosso processo é muito custoso para entrar nessa jogada. Não é o caso para terras raras e minerais críticos, tá? Justamente porque o controle tecnológico ainda está muito concentrado na mão da China. E a distância nossa para os Estados Unidos, para a Europa e para outras nações no mundo não é tão grande assim. E mais, nas décadas de 50 e 60, escuta isso, por favor. Olha que loucura que é o mundo, cara. Que loucura que é a realidade brasileira. Nas décadas de 50 e 60, o Brasil era vanguarda no estudo de aplicações em terras raras. Nós tínhamos aqui, nas nossas universidades, pesquisas avançadíssimas sobre esse assunto. Inclusive, desenvolvemos parcerias de pesquisa em ambiente internacional, sabe com quem? Com a China. A China não parou, nós paramos. A China avançou, nós ficamos para trás. Tem como recobrar o tempo perdido? Tem.
Esse é um dos casos em que o Brasil tem de fato essa possibilidade. Por quê? Porque é agora que a demanda central para tecnologias baseadas nesse tipo de material, ela está explodindo. A gente está falando da transição energética, a gente está falando de baterias, a gente está falando de células fotovoltaicas, a gente está falando de um monte de coisa que o Brasil tenha condições de, inclusive, implementar utilizando seu mercado interno. E se não fizer, é uma baita de uma burrice. Entende? Esse é o aspecto. Agora, como que funciona hoje o sistema de mineração do Brasil? Olha, hoje eu sou muito taxativo em dizer o seguinte: está aberto para a gente perder esse jogo, né? Não há nada que impeça de empresas estrangeiras virem até o Brasil, né? Virem até o Brasil, abrir um CNPJ aqui, lero-lero, né? E exportar para fora. Mineração para exportação no Brasil, mal imposto paga. Elas pagam o imposto de renda com base no seu faturamento, né? Mas não paga ICMS, não paga PIS, PASEP, não paga COFINS, tudo isso pelo modelo de liberalização que foi feito lá na década de 90 e que foi consagrado na famosa Lei Candir, né? Que é a Lei Complementar 87 de 96. Já falei disso aqui no canal, assiste aí, pô. Entende? Então, mal gera imposto. Gera uma compensação financeira pela extração mineral, que é a CEFEM, que rende mais ou menos aí, eu vou falar para nível de Brasil, em 2025 rendeu sabe quanto? 7 bi. 7 bilhões é dinheiro de troco para um país do tamanho do Brasil. Só o lucro da Vale sozinha, mais de 40 bi. Da Vale, uma única empresa. O lucro líquido da Vale. Então, não é nada. E esse 7 bi para ser distribuído entre União, Estados e municípios, e uma parcela pequenininha disso, mas muito pequenininha, assim, de 0 alguma coisa por cento, né? Vai para um fundo, né? Um fundo para desenvolvimento de tecnologia. Assim, chega a ser ridículo, gente. Chega a ser ridículo. E eu já falei, a mineração não gera empregos de qualidade. Quando gera, são empregos muito concentrados na área de extração. Não gera efeitos assim, de espalhamento, de espraeamento dos seus efeitos econômicos para o território. É um negócio assim muitíssimo limitado. Muitíssimo limitado. E o que o governo tem feito para reverter isso? Até então, gente, olha só, é pouco, tá? É pouco o que tem sido feito. A gente tem, dentro da Nova Indústria Brasil, né, uma tentativa de coordenação para uma política industrial voltada para essa temática dos minerais críticos e terras raras. Teve, inclusive, um lançamento de um edital do BNDES com a FINEP, né, que é uma agência de desenvolvimento tecnológico, com alocação de 5 bilhões, né, para investimentos nessas áreas, né, ou seja, de crédito, né, para as empresas. Inclusive, teve uma demanda legal, né, em termos de projetos aprovados que estariam de pé, bacanas para serem executados. A gente tem uma soma aí que supera os 40 bilhões, né? Então, assim, muito acima do que foi ofertado em termos de crédito disponibilizado para isso, o que revela que podem ser lançadas novas rodadas. Mas a gente vê que o governo bate muita cabeça também, né? Em cada ministério há uma ideia sobre como explorar essa questão das terras raras, apesar de o governo ter relançado agora um conselho de política mineral importante para discutir isso, né? O Ministério de Minas e Energia me lançou um edital para seleção de uma empresa, né, uma consultoria para elaboração de uma política nacional para terras raras, com apoio, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que selecionou, com o dinheiro europeu, que selecionou uma empresa, né, uma instituição brasileira, que é o SEBRE, que eu diria que é, no mínimo, questionável para conduzir esse tipo de desenho de política, pelas suas vinculações internacionais, inclusive, e financiamentos externos para o seu funcionamento. Ou seja, tem muita coisa batendo cabeça, sabe? E, por fim, surgiu esse assunto muito defendido, inclusive pelas bancadas de esquerda no Congresso, boa parte do PT, enfim, do PCdoB também, algumas figuras,
uma ideia de apoio à criação de uma empresa pública brasileira, né, que poderia inclusive ter um nome aí de Terrabras, ou o nome que for, o nome pouco importa, mas que na verdade seria uma empresa central para o desenvolvimento de tecnologia, né, e para o desenvolvimento dos investimentos necessários para a extração controlada em ambiente nacional, para controle da renda minerária que hoje vaza para o exterior, né? Ou seja, tudo que a mineração ganha no Brasil e ganharia com terras raras vazaria para controles acionários externos, né? Então, para controle dessa renda em ambiente nacional, para parte dessa renda ser direcionada à pesquisa e desenvolvimento, para que a gente avance nesses elos aí da corrente, sabe? Nesses elos da cadeia, e, ao mesmo tempo, nos permita avançar no investimento de estruturas produtivas necessárias para a produção desses componentes mais avançados aqui no Brasil. Ainda que em parceria com empresas internacionais, né? Por modelos de joint venture, né? Que a gente fala, quando um capital ele se associa, né? Com uma empresa se associa com outra, cria uma nova personalidade jurídica em parceria para desenvolvimento de um produto específico, né? Isso poderia ser feito, inclusive, mas se a gente souber trabalhar bem, né, no cenário geopolítico, com empresas chinesas que dominam a tecnologia. Então a gente queimaria etapas de erro e aprendizado, sabe? A gente daria um salto mais veloz para o estado da arte da tecnologia de exploração desses materiais e desenvolvimento de produtos. Óbvio, com parcerias bem desenhadas, numa relação, a famosa relação ganha-ganha, né? Que a gente tem falado tanto aqui. Coisa que é muito difícil que aconteça, né? Com um parâmetro de raciocínio, né? De países como os Estados Unidos e países europeus. Inclusive, isso está lá no Acordo Mercosul, União Europeia também, tá? Que nos coloca numa situação subordinada. Então, veja bem, Estados Unidos e Europa não têm essa cultura de transferência tecnológica. A verdade é essa. Principalmente naquilo que diz respeito à ponta da cadeia tecnológica. Aquilo que é necessário, é vital para eles. Então, na nossa articulação sul-sul, a coisa talvez aconteceria de uma maneira muito mais profícua para nós, né? Então é isso que inclusive eu defendo, né? Que a gente possa avançar nessa parceria no ambiente sul-sul e aí sim, com uma defesa fundamental de uma empresa pública, porque só assim a gente garante uma espécie de regulação do mercado de exploração de minerais críticos e terras raras no Brasil, né? Agora, acontece o seguinte, infelizmente, e aí eu não estou tomando aqui simplesmente como uma verdade essa matéria que saiu aí no G1, né, e depois comentada também pela Miriam Leitão, de que há uma divisão no governo e que o governo Lula teria batido o martelo pela não criação da Terrabras, abraçando, inclusive, a estratégia de tentar reformular o projeto de lei 2780 de 24, né, que é o pior de todos que está no Congresso para a instituição de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. Ainda que se melhore esse projeto, de fundo, de saída, ele já é péssimo, porque ele justamente não garante a soberania brasileira no controle dessas terras raras. Só para a gente explorar um pouquinho desse projeto, do que ele está falando, né? É o que mais avançou, inclusive ele está tramitando em regime de urgência no Congresso, e ele pretende instituir a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, né? Bom, como eu disse, ele não assegura a soberania nacional, né? Ele não garante exploração de minerais críticos por empresas nacionais, ou seja, ele mantém a lógica de abertura do mercado de exploração do subsolo para minerais críticos e terras raras, como já acontece na mineração tradicional. Ele sequer abre espaço para parcerias internacionais bem estabelecidas de maneira estratégica para o Brasil, né? Ele pretende ampliar benefícios tributários sem, contudo, definir
de maneira rigorosa o que são ou quais são os minerais abrangidos, de modo que você pode estabelecer ainda mais incentivos fiscais para setores já tradicionais da mineração brasileira, inclusive o minério de ferro. Ele não avança praticamente em nada na destinação de recursos para pesquisa e desenvolvimento. Olha só o que ele faz. Ele exige que grandes empresas, então ele já exclui médias e pequenas desse circuito, o que é um absurdo também. E ele prevê que essas grandes empresas teriam que destinar 0,4% da sua receita bruta para pesquisa e desenvolvimento em extração. E não no avanço da cadeia, né? E olha só, a média de que as empresas, de um modo geral, brasileiras, investem em pesquisa e desenvolvimento é 0,6% da sua receita bruta. Ou seja, o projeto ele está aquém do que já acontece, né, em termos de reserva. É um absurdo. É um projeto que está sendo articulado pela representação das mineradoras que operam no Brasil por meio do IBRAM, né, que é um Instituto Brasileiro de Mineração. Né? Então, assim, para a gente falar sério desse assunto, né, de investimento em pesquisa e desenvolvimento para empresas que operam em terras raras ou qualquer outra empresa, inclusive na área de mineração como um todo, teria que ser pelo menos em torno de 1% da receita bruta. E olhe lá, daí para mais. Né? Ele, além disso, ele estabelece que o gasto com a lavra pode ser contabilizado com o PID, o que de fato vai reduzir e incentivar a transformação industrial. Vamos retomar um assunto aqui, e isso é importantíssimo. Hoje, existe uma mineração estabelecida no Brasil e toda a estratégia dessa mineração é voltada estritamente para a extração. A Vale não quer avançar no desenvolvimento de novas tecnologias a partir da cadeia mineral. Outras empresas, Anglo, American e por aí vai, ninguém quer. Porque é muito confortável para essas empresas, porque elas estão muito vinculadas à lógica de fornecimento no mercado internacional, inclusive exportando para a China, e elas garantem ali um lucro de curto prazo e que garante com isso um retorno de curto prazo vultoso aí para os seus acionistas e mantém a empresa operando feijão com arroz. Então não desenvolve tecnologia, então ninguém quer. Então se não tiver uma política de Estado e mesmo uma empresa estatal que avance nesse sentido e que traga isso como meta estratégica, não vai ocorrer, não vai acontecer. Mesmo com essa reserva lero-lero aí de 0,4% para PID. Isso aí é bobagem, isso é peanuts, né? Existem outros projetos que inclusive foram apensados. O que é apensado? Né? Quando a gente pega todos os outros projetos e colocam ele em cima da mesa para analisar junto com o projeto principal. A questão é que, segundo essa notícia, o governo abraçou esse projeto, que na minha opinião é o pior de todos, porque ele não traz segurança nenhuma. Óbvio que o governo tentando operar aí no relatório para melhorar o projeto. Agora, sem uma empresa nacional, como eu disse, pela lógica de operação das empresas do mercado mineral já existente, não vai rolar. Nós vamos extrair, boa parte dessa extração vai ser controlada acionariamente por empresas estrangeiras, se não tiver limitação nenhuma nesse sentido, e ainda que seja por empresas nacionais, se a estratégia for de exportação in natura, né? Exportação sem processamento algum, sem desenvolvimento de cadeia aqui, né? Nós vamos perder uma baita oportunidade, porque Estados Unidos e Europa vão avançar, vão se aproximar dos patamares da China, que vai continuar avançando para novas tecnologias, e nós vamos reproduzir o mau e velho modelo de exportação dependente, né? E isso não traz benefício nenhum para a nossa população, nenhum para o nosso desenvolvimento. Bom, então o que está na ordem do dia? Nós temos que brigar, galera. Nós temos que lutar. Não tem muito jeito, não. Eu defendo que se faça uma pressão, sim, sobre o governo. É preciso, se essa posição for verdadeira, né, de barrar a ideia na saída já de criação de uma Terrabras, nós temos que pressionar o governo. Tem jeito, né? Mas o ano eleitoral, Wesley, esse é um tema que eleitoralmente, inclusive, é um ativo monumental. Que ativo melhor
do que defender a nossa soberania? As pesquisas no ano passado, quando o governo estava em crise nas pesquisas, e o Donald Trump aplicou as sanções sobre nós, e o Brasil altivamente se colocou nesse processo como um ator autônomo e que discutiu frente a frente com os Estados Unidos, impôs as suas condições, foi quando o governo se recuperou nas pesquisas. É ou não é? Então, o povo não é bobo. O povo quer desenvolvimento da nação. É isso. Beleza, galera? Esse é o recado. Espero muito ter ajudado a compreensão geral dessa temática, tá? E se você gostou, né, se te ajudou de fato, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, comente, vamos dialogar sobre esse assunto fundamental. Bom, um beijo, até a próxima, valeu!